Boa noite a todos, todas e todos. O Dia da Consciência Negra tem sua origem em Porto Alegre com o Grupo Palmares, no início da década de 1970. Esse grupo foi composto por Oliveira Silveira, Antônio Carlos Cortes, Ilmo da Silva, Vilmar Nunes, Jorge Antônio dos Santos e Luiz Paulo Assis Santos. O grupo era focado nos estudos de artes, literatura e teatro. Em 1971, o grupo reuniu-se para comemorar, no dia 20 de novembro, o líder quilombola Zumbi dos Palmares. A programação, lá em Porto Alegre, só foi autorizada após o grupo passar pela censura da Polícia Federal e provar que não se tratava da vanguarda armada revolucionária popular, monitorada pela ditadura militar. Eu convido também vocês a procurarem as documentações sobre a ditadura militar. Tem muita coisa falando sobre o movimento negro e como ele era tratado pelo Estado brasileiro. Em 1978, conhecendo as celebrações oriundas de Porto Alegre, o Movimento Negro Unificado de São Paulo passou a fazer grandes manifestações em alusão a Zumbi dos Palmares. Encontrei minhas origens. Oliveira Silveira. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim. Em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as, enfim, me encontrei. Eu sou Denise Nascimento, faço parte das RUTs, Grupo de Artes Cênicas e Políticas. Boa noite a todas, todas e todes. Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, no nosso Boca de Cena. Eu sou Maria Luísa Gina Evaristo e aqui ao nosso lado também nós temos a Joyce Queiroga, que junto com a Denise hoje a gente vai comandar essa noite. Bem, para quem já nos acompanha, sabe quem são as RUTs, mas se tiver alguém chegando, gostaria de falar de novo. Nós, as RUTs, somos um grupo de artes cênicas e políticas da cidade de Juiz de Fora. Nosso nome, As Rutes, faz alusão à atriz Ruth de Souza, né, que faleceu no ano passado, mas a escolha do nome se deu por conta do pioneirismo dela como a primeira mulher negra a alcançar um papel de destaque na TV, no teatro. Ela, junto com Abdias do Nascimento, inclusive, e Léa Garcia, foi uma das fundadoras do TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, né, que era uma experiência muito parecida com a nossa, né, que é um grupo formado por atores e atrizes negras, diretores negros, escritores negros, produtores negros, né? E assim a gente foi beber nessa fonte, assim como a gente também bebe na fonte do teatro do oprimido, né? Do teatrólogo Boal. Então, a nossa função, né, enquanto RUTs, é levar uma discussão à política através da arte, através da nossa experiência cênica, e gostaria de convidar todos vocês para esse bate-papo nessa noite. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês e sejam bem-vindos. Boa noite a todos, todas e todes. Como a Luísa disse, meu nome é Joyce Queiroga, eu sou assistente social natural aqui de Juiz de Fora, atriz integrante do Grupo de Artes Cênicas e Políticas As RUTs. E, mais uma vez, né, repetindo a fala da Maria Luísa, muito bem-vindo a todos que acompanham a gente nessa noite aí de sábado, no cantinho de suas casas. É um prazer ter vocês aqui conosco para bater um papo, né? Hoje, o nosso Boca de Cena, ele tem um objetivo de fazer um balanço, né, sobre o mês da consciência negra, bater um papo sobre o que foi esse mês, qual a importância desse mês para o movimento negro, né, e como isso influencia, né, de modo muito significativo no nosso trabalho enquanto grupo de artes cênicas e políticas, né. Para iniciar o nosso bate-papo,
E fiquem à vontade, todos, né, todas e todes, para fazer perguntas, comentários, eu vou colocando aqui na telinha, para fomentar, né, para a gente partir de um ponto e causar uma discussão, uma reflexão, tá bem? Partindo para o nosso primeiro questionamento, né, o mês da consciência negra, ele fica muito próximo do final do ano. E a gente pode fazer um balanço, né, de como foi o ano de 2020 para a população negra no país. Na visão, assim, de vocês, o que podemos dizer sobre esse ano, né, sobre esse ano para nós, pessoas negras? Luísa, fica à vontade. Ok. 2020 não foi um ano fácil para ninguém, né? Mas se a gente for pôr na balança, mais uma vez, para nós, população negra, foi ainda mais difícil, né? A gente já começa, se a gente pensar que no meio da, né, com a pandemia, né, em meio à pandemia, o que ocorreu? Ocorreu que a gente tem, inclusive, a primeira morte de uma empregada doméstica negra. E a partir daí foram outras inúmeras violências, né, que os nossos corpos negros foram submetidos. Foram as violências policiais, as violências estruturais, as violências a gente, né, recentemente teve a do João Augusto, mas a gente também teve que ir para a rua, né, no meio do ano, assim, para lutar, né, para questionar, para nos colocar contra outras mortes negras que foram em função de violências, né? Se a gente for pensar o papel dessa sociedade, né, da nossa estrutura, quando a gente pensa em políticas públicas e quando a gente pensa em ações que favoreceriam, né, a população negra, deixou muito a desejar. E esse deixou muito a desejar, ele não foi por acaso, né? Ele foi uma política bem pensada, né? Hoje à tarde eu estava lendo o texto nunca lembro o nome, do Mbembe, que escreve sobre necropolítica, né? E que ele sempre faz isso, aquele exato. E assim, né? E ele, né, utilizando também de outros pensadores, do Foucault, do Agamben, enfim, ele fala dessa ideia, né, dos corpos colonizados ocupando, né, determinados espaços. Quer dizer, os nossos corpos negros são esses corpos, né, que foram colonizados e não deixou de ser colonizado com o fim do período colonial, né? Toda a estrutura social que nasceu, social e política, né, e econômica, que nasceu a partir, né, dessa formação, né, do Brasil, ela vem se perpetuando até hoje. Então, os nossos corpos negros, eles são permitidos estar em determinados locais, em determinadas funções, mas ele não é permitido ter essa liberdade de circulação, ele não é permitido que a gente possa se expressar livremente. Então, quando eu penso em 2020, eu penso nessas questões, né, de como a situação de pandemia acentuou várias violências sobre os nossos corpos, quando a gente pensa também que a maioria que tem morrido atualmente também nos hospitais, são os negros, porque são os que possuem menores salários, então não conseguem pagar planos de saúde, são aqueles que precisam de sair para trabalhar nos postos de sustentação mesmo da sociedade, que mantém a nossa alimentação em dia, né, que mantém as nossas ruas limpas, que estão aí dirigindo os ônibus, nos trabalhos nos hospitais, enfim. Então, são essas pessoas que têm sido bastante submetidas ao vírus, né, sem menos chances de poder se isolar, ficar em casa, e são elas que têm morrido, nós, no caso, né, que temos morrido mais nos hospitais, né. O vírus, ele não escolhe cor, né, mas a sociedade continua selecionando, né, quem vai viver, quem vai morrer, né. Eu acho também, assim, a Luísa falou desse acirrar, né, dessas condições de desigualdade, mas eu acho que na minha visão, também mostrou a imensa violência com que a população negra ela é tratada
nesse país, assim. E eu acho que descortinou para muitas pessoas essa violência. Né? Eu acho que as pessoas que acreditavam, que ainda acreditam e que acreditavam no início da pandemia num racismo ameno, num racismo menos violento que o racismo norte-americano, que o racismo dos Estados Unidos, porque aqui a gente vive muito essa comparação, eu acho que elas tiveram contato com uma sociedade extremamente violenta, num contexto em que toda a população global vive um contexto de estar vulnerável, né, dos sistemas de saúde, de estar vulnerável a uma pandemia, a uma crise mundial, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política mundial, e mesmo nesse contexto, a população negra foi tratada da mesma forma que é tratada num contexto em que essas crises elas não são tão profundas e elas não são tão compartilhadas globalmente. Assim. Então, eu acho que abriu para a população e para um grande número de pessoas essa violência, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um contexto um contexto pandêmico, a gente é submetido às mesmas práticas de violência de Estado, assim, dos aparatos do Estado. Né? É muito simbólico quando uma trabalhadora doméstica ela é a primeira vítima dessa pandemia, porque é mostrado não apenas o campo das desigualdades sociais e raciais, mas também o lugar que a gente vem ocupando dentro dessa sociedade e no sistema econômico, assim, no sistema capitalista. O que foi cobrado desses corpos negros para permanecerem trabalhando, permanecerem produzindo, assim. E também esse lugar, assim, da branquidade brasileira, esse lugar da branquitude brasileira, que é um lugar muito confortável de ditar quem vai para a rua, de ditar quem vai trabalhar, de ditar por que é importante esses corpos trabalharem, né? A gente viveu um contexto também que eu acho que a gente pode discutir mais à frente, que é o contexto dessa população negra, dessa mesma população negra, principalmente a gente que tem acesso às redes sociais, de expor também essas questões, de expor essas violências, né, e de cobrar... A Denise está falando só para mim, gente? Para mim tá tudo certo. Então é o meu que está falhando aqui. E de cobrar de uma parcela dessa sociedade de cobrar seu posicionamento diante dessas desigualdades, né? E principalmente de quem apoia o governo em que a gente, né, que a gente está inserido, assim. Né? Como é que essas pessoas se posicionam, o que elas falam, né? O que elas têm pensado sobre a violência que o Estado tem imprimido nessa necropolítica que a Luísa disse, porque não basta só olhar para a gente e falar que o nosso cabelo é bonito, que a gente é deusa, que é maravilhosa. Qual é o posicionamento dessas pessoas na violência que é infringida à população negra no Brasil? Então, eu acho que esse ano de 2020... eu acho que foi um ano extremamente violento, e eu acho que é um ano, assim, trazendo muito de uma fala da Cida Bento, numa mesa que ela fez essa semana, assim, a gente tem que começar a avaliar se a gente está lidando com uma branquitude que não que é uma branquitude que não é tão violenta quanto a branquitude em outros países, assim. Será que a gente sempre a gente vai continuar ainda acreditando que a nossa branquitude ela não tem se utilizado da violência física de uma forma tão contundente quando tem aparecido nas sociedades, né? Não sei se tem como dimensionar essa violência, mas o que tem se mostrado nesse país, nesse ano, né, a extrema forma com que quem está no poder tem expressado esse poder e tem expressado esses aparatos de poder que são calcados numa sociedade masculinista, heteronormativa e branca. Esse viés dessa sociedade, ele tem se apresentado, ele sempre se apresentou de forma violenta, mas agora está sendo muito escancarada essa violência.
Só fazendo um adendo, né, com tudo, falas importantíssimas, assim, das meninas, né, essa parte da intensificação, né, que joga na cara mesmo da sociedade, né, essas diferenças sociais que sempre existiram, e a cada dia a gente percebe que isso está muito mais evidente, mesmo que muitas pessoas não reconheçam, mesmo que muitas pessoas tentem mascarar, né, a mídia de massa muitas vezes também não evidencia de forma clara, evidente. E o que eu percebi também nesse ano de 2020 é essa individualização, né, desse problema, que esse problema não é individual, né, e como coloca esses corpos, né, corpos negros, corpos que compõem uma determinada classe social, né, que tem normalmente que sair de casa para trabalhar, para fazer as suas atividades, e esse imaginário de que essa pessoa foi para uma festa, foi para uma praia, né, como se coloca muito, eles são irresponsáveis, são inconsequentes, né, como se o problema fosse individual. Né? O problema é da sociedade, o problema é coletivo, o problema é dessa política que nós temos hoje em dia, né? E culpabilizando individualmente, né, é muito fácil você punir esse indivíduo também individualmente. Se você pensa de uma forma que sempre a gente foi formado por uma sociedade extremamente violenta, né, com base no sistema escravista, é muito fácil você culpar o indivíduo por esse problema, que é um problema coletivo, consequentemente facilitando o processo de culpabilização e criminalização dessas ações. Né, eu penso muito nisso, eu vejo, quando eu consigo assistir os noticiários, né, acompanhar as informações em que são divulgadas, nas mídias, né, que são divulgadas, eu vejo muito isso, eu percebi muito isso em 2020, né, e se deixa muito de lado essa violência estrutural, né, como você diz, a mulher que morreu de Covid foi uma empregada doméstica, porque ela não tinha outra opção a não ser ir trabalhar para sustentar a sua família. Né? Ela não tinha como escolher não sair de casa e ficar em casa, porque iria, né, faltar os recursos para a sua própria sobrevivência. E joga na cara também essas diferenças, além de sociais, raciais e de gênero. Né? Mulheres negras morrem mais, né? E morrem muito mais de Covid, né? Consequentemente. Então, é um balanço que eu faço assim de 2020, além de tudo que vocês falaram também, é a intensificação desse processo de individualização dos problemas, né, a culpabilização do indivíduo, para justificar, né, as mortes como se a própria população fosse culpada desse problema global, né. Esse seria um dos adendos, né, que a gente pode falar sobre diversas questões de 2020 que vieram se desenrolar, mas que só mostram mesmo essas desigualdades sociais, raciais e de gênero, né, nessa sociedade capitalista, né. E, meninas, entre muitas violências, né, que nós somos submetidos, a pandemia veio somar mais um elemento violador, como a gente já estava falando aqui. A gente pode tirar alguns aprendizados, né? A gente pode tirar alguns aprendizados desse momento? Você quer que eu fale, Denise, que eu comecei a outra? Não, sobre os aprendizados, né, Joyce, desse momento. E o que a gente tenta tirar, né, gente? Eu acho que é o que nos guia a nossa fé, assim, né, na sociedade, num mundo melhor, digamos assim. A gente sempre tem que tirar algum aprendizado até para fomentar a nossa. Meninas, rapidinho, eu vou fechar a minha imagem aqui, porque eu vou para outro lugar, porque aqui está dando muita falha, tá bom? Só um segundinho, já põe a imagem de novo. Mas continuo ouvindo vocês. Tá certo, Luísa. Então, é isso, né? O que a gente pode tirar até para fomentar nossas lutas, né? Para 2020. Às vezes a gente nós podemos nos reinventar também, né? Eu acho que mediante as crises, mediante as dificuldades também do povo negro, que está sempre resistindo, que está sempre encontrando estratégias de luta, resistência e sobrevivência, né, Denise? Eu acho que a gente tem que tirar alguma coisa, pelo menos alguma coisa, né, irmã? Eu acho que
que é mais uma vez, assim, que é o nosso poder de organização. Eu acho que isso é uma herança que vem com o movimento negro, com o movimento negro brasileiro, e eu acho que é uma das coisas que foram reafirmadas mais uma vez em 2020. Né? Apesar de haver várias comparações nas redes sociais sobre o movimento dos Estados Unidos, sobre os movimentos negros nos Estados Unidos, mas eu acho que o que a gente tira de 2020 é o que nós herdamos do movimento negro brasileiro, e que é o nosso poder de organização. E aí não é o nosso poder de organização centrado apenas em manifestações nas regiões centrais das cidades, por exemplo, mas é o poder de organização que existe nas comunidades, que existiu nas comunidades no Rio de Janeiro, porque as populações das comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, elas se levantaram contra a violência do Estado, e isso é um dado que a gente não pode esquecer, que a gente não pode se privar de pensar, e que muitas vezes essas manifestações elas não foram televisionadas, elas não tiveram a propulsão de outras manifestações, então é esse poder da população negra em lugares de maior vulnerabilidade, né, essas populações se levantando para se organizar contra a violência do Estado. A gente tem as organizações, por exemplo, que aconteceram em Paraisópolis, né, por causa da pandemia da Covid, quer dizer, você tem uma comunidade enorme, né, que vive processos de desigualdades muito acentuados, desigualdade social muito acentuado, e que conseguiu se organizar de forma autônoma, de forma independente, diminuir as taxas de infecção, né, com a Covid. Então, é esse poder de organização. Eu acho que uma coisa positiva que a gente tem também é a ampliação do conhecimento sobre a população, sobre a história negra, que eu acho que é uma coisa que a gente que assim que eu vejo como uma coisa importante, essa ampliação do acesso, essa ampliação de pesquisa, de acesso à informação, de acesso ao que, e de vários atores e atrizes sociais divulgando informação, promovendo informação, construindo informação, né, sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente pode tecer no contexto brasileiro, assim. E eu acho que um outro ponto que para mim é muito importante, que é essa construção do autocuidado, que a gente fala muito do bem-estar da saúde mental como elementos políticos. É político falar de autocuidado para a população negra, é político falar de bem-estar, é político falar do bem-viver, que é um dos temas, né, da Marcha das Mulheres Negras, foi um do tema que está lá no que foi construído da Marcha das Mulheres Negras em 2015, é o bem-viver como algo político. E nessa sociedade se torna ainda mais político. No contexto em que a gente vive, falar de bem-viver, falar de autocuidado é algo político. Então, essas são coisas que eu vejo como coisas positivas para esse 2020. É muito então, interessante, gente, né, Denise, você falar... Eu vou só fazer um comentário rapidinho, né, o Luiz, antes de você responder, que é muito importante a gente entender essa parte do autocuidado, né, Denise? Essa parte do que nos afeta diretamente, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente tem que entender que a luta é essencial, a luta é importante, mas para lutar a gente tem que estar em condições, né, física e mentalmente, e essa condição, assim, enlouquecedora, digamos assim, né, a grosso modo, que não nos permite a locomoção, não nos permite o que é tão importante para nós, a coletividade, né, estar junto, estar ali abraçando o nosso companheiro, nossa companheira, né, de luta, tá fazendo aquelas rodas de conversa pessoalmente, sentir o calor daquela pessoa, né, e isso é enlouquecedor, né, você ficar privado do seu poder de ir e vir, né, fazer tudo de forma online, fazer as suas aulas, você trabalhar,
né, de forma online, de forma incessante, digamos assim, né, porque o trabalho, a gente tem que ressaltar também, ele ficou muito mais explorado nesse contexto, né, o trabalhador não tem hora para começar, não tem hora para parar, o trabalhador é chamado a todo momento pelo seu empregador, né, como se não tivesse horário de trabalho, não respeita o horário de trabalho, as ações, né, as atividades do dia a dia se confundem com o particular e o profissional. Então, esse momento, assim, de forma ampla, a gente tem realmente que se cuidar. Então, a gente reforçar esse autocuidado como você falou, é essencial, né, é essencial para a gente ter força para a gente se organizar, se reorganizar, né, e fortalecer o movimento. Então, Joyce, assim, é o que eu aprendi, né, com 2020, é o que, de fato, a gente precisa estar junto, e não precisa estar junto fisicamente, né? Eu acho que essas nossas ações coletivas, vou falar do micro para depois falar do macro, né? Essas nossas ações coletivas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da militância, seja, né, no âmbito da afetividade. Eu acho que elas foram, assim, essenciais nesse momento. Outra coisa que eu aprendi é que a gente consegue mudar o ritmo, né? A gente mudou o ritmo de forma forçada, né? Quer dizer, alguns de nós, ou a maioria de nós, pelo menos, mudou o ritmo. Alguns permaneceram, né, no seu ritmo normal. Mas, pegando uma coisa que a Joyce fez um comentário na questão passada, que era a questão da individualidade, né, da culpabilização dessas pessoas, né, que vão fazer suas viagens, enfim. Então, eu acho que essas pessoas que não conseguiram manter esse ritmo vem muito em função de uma observância de um governo um governo federal que não trabalha, de fato, como uma liderança, né, gente? Porque um presidente de um país, ele sendo do partido que você votou, né, ou não, ele tendo princípios diferentes do seu ou não, ele precisa ser uma liderança para um país inteiro, né? E, assim, a gente tem visto que os exemplos que têm chegado, né, do Planalto, das esferas federais de modo geral, têm sido muito negativos em todos os sentidos, nos sentidos de que não conseguem proporcionar uma política que verse de forma clara sobre a saúde da população, sobre a economia, sobre o social. É uma política que não é uma governabilidade que ainda age como se ainda estivesse no processo de campanha, né, pré-eleições presidenciais, e não traz nada de novo, além desse estímulo a um processo de violência dos grupos que são certos contra os grupos que são errados, né? Mais uma vez, aí a gente pode pensar nesse sentido, né? Nessa coisa que eu havia dito anteriormente, né? Das pessoas ficarem encaixados, né? Eu aprendi aliás, nem aprendi, e algumas coisas elas foram, na verdade, firmadas, né? Que é essa, assim, né? Que ao mesmo tempo que existem muitas pessoas dispostas a mudar, dispostas a ajudar o próximo, né? Porque eu acho que é isso, a gente viver esse momento de isolamento social, né? É um momento, assim, de respeito ao próximo, né? Que embora, assim, que muitas pessoas, né, felizmente, têm essa concepção de ter um olhar tenro para o outro, né? Eu sou jovem, sou menos susceptível a ser contaminado, mas deixa eu pensar naquele outro, né, que tem comorbidades, que não é jovem, ou por N fatores, né? Deixa eu também pensar nele. E aí a gente vê também surgindo muito os trabalhos voluntários, né? Eu mesmo e Joyce fazemos parte de um, mas que não é o único, que tem muitos outros trabalhos voluntários que surgiram no processo pandêmico em função, né, das debilidades, né, da pandemia. Isso eu acho uma coisa muito bacana, assim, é um aprendizado que a gente pode também levar para a vida toda, né? E, ao mesmo tempo, outras certezas se firmaram, que, conforme tem aqueles que querem ajudar, existem também aqueles que
que vive o seu momento, né, com um pensamento individualista mesmo, né? Não é nem contrariando o que você disse, não, sabe, Joyce? Mas assim, pensando também que se a culpa vem de uma esfera maior, o indivíduo também não deve deixar, né, de ser assim culpabilizado, né? E aí foi até interessante que a partir de uma postagem que uma conhecida fez, aí ela estava chamando, inclusive, esse comportamento dessas pessoas que têm ido para viajar como novo VIP. O novo VIP é isso, e olha só, eu posso aqui viajar para um lugar onde eu tenho menos chance de ser contaminada, porque eu estou numa praia semideserta, eu estou no meio do mato, isso, aquilo, sabe, essa ostentação, assim, né, enquanto você precisa de trabalhar, ou enquanto você não tem dinheiro para fazer, né, então as pessoas também estão se valendo disso, né, é um egoísmo também que é natural do ser humano, né. Os seres humanos são seres complexos, né? Nós temos as nossas imperfeições todas, né? Assim como temos nossas qualidades. Então, eu acho que ainda é um momento da gente continuar refletindo sobre isso, né? E, enfim, é isso. Uai, mas pode discordar também, uai. É bom que o pessoal comece a saber que preto não é tudo igual, né? O processo democrático, né, Joyce? Porque tudo, senão fecha a gente tudo numa caixa. Não é? Senão fala assim, é preto, é tudo igual, né? Igual eles falam aí sempre da gente. Mas é isso mesmo, Luísa. Essa individualidade, né, do qual eu sempre falo, né, ela advém de uma formação social maior, né? A sociedade capitalista ela é formada e não é educada para ser outra coisa, não ser individualista, né? Eu penso que é natural do sistema capitalista. Lógico que nós temos também a nossa subjetividade, né? Mas o que seríamos nós numa sociedade diferente também, né? Eu acho que a gente teria, às vezes, escolhas muito mais conscientes, muito mais educadas, digamos assim, né? Num processo. Eu não estou falando de educação formal, não, tá, gente? Estou falando de uma educação mais ampla, né? Da sua formação enquanto ser humano, né? Desde criança, nos seus meios, no seu coletivo, nas suas escolas, no seu bairro, no seu movimento da igreja. Então, assim, de uma forma muito mais ampla. Mas nós fomos formados assim, para sermos individualistas. E eu acho que o sistema aproveita disso, né, para culpabilizar esse indivíduo. Né, ele se aproveita disso para falar, não, a culpa é daquele indivíduo que não para em casa, né? Mas é isso, eu adoro. Mas eu adoro esse boca de cena porque a gente pode fazer isso. E é engraçado porque assim, a culpa. Pode falar. A culpa é do indivíduo que não para em casa, mas também a culpa da economia, da crise econômica do indivíduo que não quer trabalhar. Não é, porque a gente viveu essas várias questões, assim, né? Então, o indivíduo é culpado, a economia ela está ruim porque as pessoas não estão indo trabalhar, né? A pandemia acontece porque o indivíduo, e esse indivíduo não é todo indivíduo, né? Não é todo indivíduo. Esse indivíduo que é o causador da pandemia não é todo mundo. Não é qualquer pessoa, é um indivíduo específico, que a ele é incumbido a responsabilidade de cuidar. Eu acho que, e uma forma que eu vejo de enxergar isso, que não é qualquer indivíduo que a gente cobra dele se preservar, por exemplo, quando você escuta famílias que empregam trabalhadoras domésticas, que empregam babás. Quando você ouve, por exemplo, famílias falarem, mas eu tenho medo de me contaminar porque ela vem de ônibus. Eu tenho medo de me contaminar porque eu não sei com quem ela se relaciona, porque tem tantas pessoas dentro da casa dela. Né? Olha essa pessoa, né? Mesmo que essa família que ela se contamine em outros espaços, é essa pessoa que é tida como perigosa. E aí a gente pode, ser transportado para várias construções que a Mariana, que
que Maria Tá Luísa trouxe. Com presente não, mas tá aqui de alma. Tá mandando uma cheia dela pra gente aqui. Que a Mariana que é outra integrante das Roots. Mas é essa noção também de quais corpos eles devem servir nesse sistema. Então, eles devem, nessa política de morte, quais os corpos que devem servir até ter sua morte concretizada, sua morte simbólica, sua morte material, física, né? Pois é, menina. E é isso, né? É tudo vagabundo, né, Denise? É tudo vagabundo. Se você não tem que ir para a rua, porque você vai quebrar. Esse é o problema, você vai quebrar a economia. Porque você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que, né, levar a sociedade nas costas, mas depois você diz que né, o trabalhador só dá gasto, né, para o governo. Mas aí ele tem que sair de casa, senão quebra a economia. Olha só que discrepância. Né? Às vezes as pessoas nem se escutam falar, é tão assim, incoerente, né? É tão incoerente esse discurso, igual, como você falou, são corpos, né? São corpos negros específicos. Não é qualquer um. Não é aquele que paga pela praia VIP, né, Luísa? Gente, eu adoro conversar com vocês, que eu aprendo tanta coisa. Eu nem sabia dessa praia VIP, né? E é uma praia VIP, né? Mas essas pessoas não são culpadas. O culpado é aquele trabalhador que está aí naquela praia ali, aquele multidão, né? Aquele ali que está na praia VIP, né? Não tem problema. Esse não tem problema. Ô, Luísa, você ia falar, desculpa, eu te interrompi. Não, tudo bem, é que a minha conexão também está péssima hoje. A questão é o seguinte, né? Como que essa estrutura do capitalismo é uma estrutura fantástica, né? Que consegue culpabilizar o inocente, que consegue fazer com que a gente consuma. Ela, na verdade, é o seguinte: ela pega uma doença, né, um momento desse de pandemia, e transforma várias coisas que deveriam ser de cuidado em consumo, né? A questão toda é essa, assim. Mas, enfim, bola para frente aí que... E a gente fica, né, conversando. Essa boca de cena é maravilhosa, né, Denise? Só falta a nossa cervejinha. Já estou podendo beber de novo. Meninas, eu vou ler alguns comentários aqui. Algumas pessoas estão conosco hoje. Débora. Agora, acho que a Joyce travou. Deixa eu ver, a Marrom. Ih, eu travei. Voltei, gente. Agora voltou. Voltei. Ó, eu estou operando a tela hoje. Se eu cair, todo mundo cai. Vocês sabem, né? Então, eu estava falando aqui das pessoinhas que estão acompanhando a gente hoje. A Gilciana Franco está aqui, a Débora Lopes, a Maria Onofra Higino, a Gilciana está aqui. Eu já falei, Nininha. Nininha? A Nininha! Eu falando como se fosse outra pessoa. A Marrom também está aqui acompanhando a gente. Olha que bacana, gente. Tipo assim, o meu falhou na hora. Você falou Nininha, minha mãe, é isso? Isso. Um beijo, tá aqui mãe. Ó, o meu primo tá aqui. Olha que bonitinho. O Sidney Queiroga tá aqui. O Wagner Rocha tá aqui. Olha, a Marrom, o comentário da Marrom. Elas são maravilhosas. Obrigado por me apresentá-las no YouTube. Aí depois vem um comentário do Wagner, né, Rocha, falando da Marrom. Boa noite, Marrom Silva, grande guerreira leopoldinense pela inclusão social e racial. Ela esteve presente com a gente, né, no bate-papo com as candidatas, né, foi muito bacana também. Vocês conseguem assistir, né, no YouTube também, lá no Facebook, essa entrevista com as candidatas, no qual esteve presente também a Leilane, né, a Dandara, que ela, primeira suplente, né? Olha que maravilha. Primeira candidata suplente, vereadora. O Marco está aqui com a gente também. Parabéns às Roots. E tem um comentário aqui da Giane. Giane hoje não pôde estar presente conosco, está trabalhando horrores. E o comentário da Giane. É certo que esse desgoverno dos infernos incentiva essas atitudes que não favorecem a coletividade,
mas nesse caso da pandemia, há também decisões de indivíduos tomam, que demonstram tanto que somos destruídos do direito da formação política, do entendimento do que significa coletividade. Eu acho que é isso que a gente estava falando agora, né? Como essa construção social nos torna assim, tão individualistas, que faz a gente tomar decisões tão individualistas, né? Que não pensam na nossa coletividade. O outro, Francinelli Matoso, e a descrença em relação ao vírus, como também a minimização das consequências e discurso de liderança nesse sentido. Que triste, né, gente? Ainda tem discurso das lideranças nesse sentido, né? Como o nosso desgoverno também. E outros aqui, olha, perfeito, Luísa, ó, a Giane elogiando, ó. O diretora também quer elogio, a Denise também. Vamos falar com ela aí. Ai, gente. Maria Luísa, maravilhosa. Olha, Maria Moraes. Ela mesma. Deixa eu voltar com o comentário dela. Aí, ó. Oi, meninas, estou gostando do bate-papo. Ai, que gracinha, gente. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Vocês podem ir colocando mais comentários aqui, né? E eu vou lendo aos pouquinhos. Aí, o nosso próximo tema, né? Nossa próxima pergunta. Esse foi mais um ano de violência contra os corpos negros. E a gente acompanhou algumas manifestações como Vidas Negras Importam. E, mais recentemente, as manifestações contra a morte do João Alberto no Carrefour de Porto Alegre. Por que continuam banalizando as vidas negras? Eu posso começar, porque como a minha internet está falhando, tem que aproveitar agora que ela não está falhando. Eu acho que eles continuam banalizando as vidas negras, porque é benéfico, né, para um grupo específico da nossa sociedade. É benéfico para os brancos, né? A branquitude, ela se beneficia o tempo todo desses corpos que são massacrados. E enquanto os nossos corpos são violentados, são massacrados, são desumanizados, eles conseguem permanecer num patamar de segurança, de vítimas, inclusive, né? Porque se os nossos corpos eles são criminalizados, né? São esses brancos que são as vítimas. E mudar essa estrutura não faz sentido, né? Não tem o porquê de eu querer mudar essa situação, assim, né? Aproveitando que o Marcos Duarte está presente, né? Eu assisti meu primeiro podcast da vida, que foi uma entrevista que ele deu, e aí ele levantou uma questão assim, muito interessante, né? Que nesse processo de pandemia, né, como os corpos negros também, da comunidade LGBTQI+, ele também acaba ficando ainda... Mas não foi com essas palavras, tá, Marcos? Depois eu falo assim, não foi isso que eu disse, mas a ideia era essa. Como eles, assim, são mais ainda descriminalizados, né, do que os demais corpos. E aí ele dando o exemplo, né, da atividade, né, do grupo deles aqui, de pegar pessoas que não tinham nem a documentação básica para poder pedir um auxílio emergencial, né? Isso, para mim, também é uma forma muito forte de violência, né, de um ser humano, né, dessa pessoa, ela não ter o conhecimento básico necessário para ter uma documentação que vai lhe dar direito a um benefício que é dado para pessoas nas condições que elas se encontram, né. A discussão dele foi mais profunda, mas, assim, é só para... né, para trazer esse exemplo, assim. Então, eu acho que toda essa discussão gira em torno disso. Eu não vou querer mudar uma estrutura que me beneficia, então eu vou continuar matando aquele corpo que eu estou matando desde que o primeiro negro chegou aqui, ou antes desse primeiro negro chegar aqui, né? E eu não mato só fisicamente, eu mato psicologicamente, eu mato de N maneiras, né? Socialmente também. Eu acho que é isso que a Luísa disse, assim, essa violência, ela serve para manter uma estrutura de poder, assim, e é uma estrutura de poder da qual quem não é branco, quem não é homem,
quem não está quem não detém, quem não é heterossexual, cisgênero, não vai compartilhar desse poder, assim, está fora dessa disputa, uma disputa entre uma sociedade branca, masculina, cis heteronormativa, né? E aí a gente é colocado nessa margem dessa estrutura de poder. Eu acho que essa violência ela serve para isso e para mostrar onde a gente deve estar, né? Para mostrar em que situação a gente deve estar nessa sociedade. Quando essa ação de ter de estar com uma bota contra o rosto, no pescoço, de estar no chão, de ser subjugado, de ter o seu corpo subjugado, é onde essa sociedade quer que nós estejamos, né? E aí vão povos originários, e aí vai a população LGBTQI a mais, e aí vai a população negra, e é esse o lugar, é essa afirmação de que primeiro também de que a gente está ocupando lugares em que não era para nós estarmos, e nós estamos ocupando, nós estamos inclusive mudando as formas de pensar, inserindo novas formas de ver o mundo em alguns ambientes em que a gente está se inserindo. Eu acho que esse é um exemplo das instituições públicas, em que as políticas públicas de inserção dessas populações, elas acontecem. Então, eu acho que é muito isso que a Luísa disse, né? Essa manutenção e esse exercício de perceber que nós estamos ocupando espaços que antes nós também ocupávamos, mas era um número menor, assim, né? Vocês estão me escutando, meninas? Eu acho que eu estava com um probleminha de conexão de novo. Só fazendo um adendo, né? Esse porquê eu sempre penso por que a gente continua banalizando, né? E eu sempre penso nesse processo de estudo que eu estou agora, né, no mestrado, nessa formação dessa estrutura racista, né, que ela justifica ideologicamente, objetivamente, essa violência contra os povos negros, né? O racismo, a escravidão, ela não foi justificada somente pela violência, né? Principalmente os povos negros foram arrancados da sua terra e escravizados. Mas também criou-se uma ideologia de inferiorização daqueles povos, né? Além dos índios, né? Os povos originários, no caso, me corrigindo. E ideologicamente a gente justifica isso, que realmente essa lavagem, digamos assim, ele justifica que aquele povo ele é inferior. Logo, a gente pode matar, a gente pode inferiorizar, a gente pode criminalizar, a gente pode fazer o que quiser, porque eles nunca deveriam sair da posição de mercadoria, né? Nunca deveriam sair daquela posição de inferioridade, ocupar determinados espaços, exercer determinadas funções na sociedade. Quando você sai dessa posição, você é uma afronta. Se você é uma afronta, logicamente você tem que ser eliminado, né? Aí quando vem a importantíssimo movimento, né, do Vidas Negras Importam, a gente pensa, importa para quem, né? Para essa sociedade, ela não importa, porque ela foi naturalizada nessa posição de inferioridade. Ela foi naturalizada com esse racismo estrutural, né? Nessa posição de que você pode fazer qualquer coisa com esse corpo negro, que não importa, né? Não importa, não é um Zé Ninguém, é uma pessoa que não tem nome, não tem família, digamos assim, é criada realmente essa mentalidade, né, racial. E que a gente vê muito, assim, eu vi uma notícia, lendo no Instagram, né, me fez lembrar muito da situação que a Valéria, advogada, passou, né, com aquela juíza que mandou algemá-la, né, prendê-la, e essa semana mesmo teve outra advogada branca, né, com que ofensas racistas no ambiente público, foi encaminhada, né, para a delegacia para prestar os seus esclarecimentos, e
depois de pagar a fiança, foi liberada, e como qualquer justificativa que se tornou comum, né, é esquizofrênica, eu estou sofrendo de depressão, aí se justifica e vai fazer, sei lá, serviço comunitário, né, como a forma de tratamento ela é desigual, né, e por que ela é desigual? Não tem outra justifica, a não ser esse racismo, né, enraizado. Por que a gente continua banalizando, né? A justificativa é esse racismo mesmo enraizado, né, nessa sociedade. E que é um projeto, né? Uhum. E que a gente pensar nisso como um projeto. Projeto de extermínio. É um projeto, né? Esse projeto é um projeto de extermínio, um projeto político de permanência desse poder, né? Para esse grupo de pessoas, assim, né? É entender que essas banalizações, elas interessam a algumas pessoas, né? Não é um processo ancorado numa questão moral, numa questão de falta de fraternidade, né? É um projeto, né? É um projeto. Essa banalização, essas mortes acontecem por conta de um projeto político, assim, né? Só cumprimentando aqui, eu não posso deixar passar, né? Porque senão, meu filho, dá um maior problema. O Marcelo, nosso companheiro aí de luta, ele está também com a gente. Ô, Marcelo, você não fica bravo com a gente, não, tá? A gente, ó, coraçãozinho para você, faz coraçãozinho aí pro Marcelo, gente, senão, ó. Tá, Marcelo, sempre está com a gente em todas as lives, ele está acompanhando a gente, dando um apoio. A Giane mandou aqui outro recadinho pra gente. É o fã número 1. Ó. Não, o Marcelo é fã número 1, com certeza, ó. A Giane mandou falar todas lindas, robustas e desaforadas. Ai, meu Deus. Desaforo nada. Se o Marcelo é ciumento, a gente também é. Não vai elogiar só a Luísa, não, uai. Ó, mamãe tá aqui também, a Gracinha. Vocês são 10, meninas, parabéns. O Marco fez um comentário aqui pra gente. Isso mesmo, Maria Luísa e Gina, os corpos negros, LGBTQIA+, são vidas precárias, desumanas, descartáveis e não passíveis de luto. E isso é uma realidade, gente. Não tem como a gente negar isso, né? Não tem que viver, são corpos também que não devem viver, né, segundo o nosso governo atual, né, se eles são dessa forma, é falta até de apanhar, né, segundo o nosso líder, misericórdia. O Marcelo fez um comentário: a branquitude tão somente sobrevive e se fortalece a partir da permanente reificação dos negros e negras. O assassinato de corpos negros é a manifestação máxima desse desejo branco pela manutenção da supremacia branca. Eu acho que vai de encontro ao que a Denise falou, né, Denise? É um projeto. Isso é um projeto para eliminação e inferiorização. E se você não ficar naquela posição em que esse projeto estipula que você pode ocupar, você pode ser eliminado, né, a qualquer momento. E tem outros vários comentários aqui. Eu fico tão feliz, eu gosto de... Eu queria só fazer adorando esse comentário negócio. A respeito desse do Marcelo. Sim, pode ficar à vontade. Joyce. Fica à vontade. Obrigada. Porque, olha só, que a gente precisa pensar também, né, que assim como a branquitude, o capitalismo precisa que esses corpos negros sejam mortos e, ao mesmo tempo, precisa da produção desses corpos negros para poder manter esse status quo, né? Não é? Então, quando a gente fala assim, é extermínio, mas esse extermínio ele nunca vai ser total, não é só por conta da nossa luta, mas é porque eles precisam ainda manter aquele grupo a quem dominar presente, para que faça sentido também a sua superioridade, né? Comentário também muito interessante que o Marco acabou de colocar aqui, Joyce Queiroga: a psiquiatrização social individual é uma estratégia do poder do soberano, mas seu regime favorece os brancos, manicomializa e encarcera os negros. É isso aí, gente. Né? É muito certeiro os comentários do professor Marco, gente, muito querido lá na Faculdade de Serviço Social. Eu aprendo com ele, assim, cotidianamente, né? Eu acho que foi um ganho
imenso desse profissional lá no serviço social aqui da UFJF. Acho que ele trouxe muitas reflexões bacanas, trouxe mesas importantíssimas, né, formadas por pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, assistentes sociais negras, né, que eu não tinha conhecimento na época da minha graduação, e eu só tenho, assim, a agradecer, assim, a oportunidade de ter conhecido ele. E é isso aí, psiquiatrização social individual. É uma estratégia de poder do soberano. Exatamente. Eu vou pedir até licença para utilizar, né? Se for possível, posteriormente. A cara nem queima, né, Denise? Quer falar alguma coisa? Não, eu lembrei, porque eu estou pensando, você está pensando em usar a frase do Marco, mas aí eu estou pensando nesse direito ao luto, assim, que ele fala, né? Que a população negra, LGBTQI+, não tem direito, além dessa precarização, não tem direito ao luto, né? E aí eu viajei, assim, porque eu pensei que realmente também tem isso, né? Após a morte, a gente não vivencia esse luto. E é uma coisa recorrente que a Aniele Franco fala muito a respeito da Marielle Franco, assim, que é essa da construção de memória, né, após a morte da Marielle, e do quanto a família ela tem que batalhar para que essa memória seja preservada, para que ela seja humanizada após a morte, né, porque ela vive processos permanentes de desumanização, ela vive processos permanentes até de objetificação, né, pelos usos que se faz da imagem, da memória dela, mas o quanto é essa defesa, né? O corpo negro ele é aniquilado por essa sociedade, mas ainda, mesmo após a morte, a gente tem que procurar como é que a gente vai viver, qual que é o direito que eu tenho de viver essa morte negra, ou de procurar justiça por esse corpo negro. E eu pego um pouco do Marcelo, assim, o poder branco está até quando a gente morre. A gente é aniquilada em vida e a gente é aniquilada após esse corpo não estar presente nessa sociedade, não poder porque a gente tem que batalhar pela nossa memória, né? Mesmo após a morte, esse poder branco está aí nos aniquilando, está aí construindo as suas narrativas sobre a nossa vida, sobre a nossa morte e sobre o nosso pós-morte, sobre as nossas memórias. Viajei, acho que eu viajei, mas é porque vieram questões tão, né? Nessa questão do luto, eu pensei da seguinte forma, né? Eu também não tenho essa oportunidade de viver esse luto, porque eu também preciso muito me manter ativo nos rearranjos para eu sobreviver, né? Para que eu não seja o próximo a tombar, né? Acho que é muito nesse sentido também. Indo de encontro já né, a gente já está partindo já para finalização do nosso bate-papo de hoje, né, meninas? É sempre muito gostoso conversar, ver os comentários aqui. A nossa Oprah de hoje também não pôde estar presente, a Mariana, né, Gino, que ela adora. Gente, eu tenho que aprender com ela, né, gente? Curtam nossas redes sociais, tá? Compartilhem nossos vídeos, Facebook, As Roots, Instagram, @asroots, YouTube, As Roots. Não deixem de ir lá, curtir, compartilhar, dar um joinha, se inscreve no canal. Gente, Mariana pura. Indo de encontro agora, nossa última questão, né? Que tem um comentáriozinho aqui, que o racismo cadê? O racismo é um resultado de políticas que foi negada ao povo preto também, né? Pensando de uma forma que o povo negro foi jogado, né, à mercê, né? Depois da abolição da escravatura, que não teve nenhum tipo de política para inclusão e né, reparação, que a gente tenta isso até hoje. E pensando na nossa última questão, depois, meninas, se vocês quiserem comentar também, tá? O comentário da Maria Geralda, como a produção das Roots tem contribuído neste ano para o debate a respeito dos eventos sociais políticos no que diz respeito ao povo negro.
Eu acho que esse ano, né, eu acho que a gente, nesse processo de redescoberta ou de remodelação do que nós somos, eu acho que até aprofundou nessa questão do nosso debate, que nunca foi raso, na verdade, mas aí eu acho que a gente teve oportunidade de fazer peças, né, esquetes bastante interessantes aqui virtualmente, abordando essas temáticas que a gente discutiu aqui de uma forma ou de outra, né? É o trabalho doméstico, né? Que é desqualificado, é desumanizado, é o branco que não quer descer do seu pedestal e não quer, de fato, dialogar com a gente, né? Ele quer tomar esse nosso lugar de fala. Eu acho que as nossas produções, durante esse ano, elas ensinaram muito para a gente, assim, nesse sentido, né? E acho que também ensinaram muito para outras pessoas, inclusive, assim, a gente está tendo a oportunidade, a partir, né, dessas nossas produções esse ano, de ter um outro público diversificado, né, assim, eu vou tomar sempre a presença aqui da Marrom, porque ela sempre manifesta aqui nas redes que o contato dela com a gente foi a partir, né, desse nosso processo virtual, né? Sem essa oportunidade, ela lá em Leopoldino, trabalhando no Rio, não nos conheceria. Então, eu acho que a gente abriu também o nosso leque, assim, o nosso campo, né? A gente vê pessoas assim que acompanham a gente já direto aqui e que eu acho que firmou também mais essa presença, né? Assim, o Marcelo nem conta, assim, né? Porque ele é quase marrute, assim, né? Mas, assim, se a gente pensar assim, a presença da Gilciane, da Altair, da Débora, enfim, de pessoas assim que a gente vê assim, quase em todas as lives, eu acho que a gente também firmou, criou, na verdade, uma responsabilidade, né? Então, assim, ou aumentou a responsabilidade que a gente tinha. Então, assim, o que a gente tem produzido, o que a gente tem discutido, posto em debate, ele está muito nesse sentido do que nós somos nessa sociedade, né? E já aproveitando que, como você já anunciou, que é a última questão, e já que a gente deu muito a cara para bater esse ano, né? Pensar que amanhã é dia de eleição aqui em Juiz de Fora, né? E outras cidades que tiverem segundo turno também é bom pensar, né? Quais são os candidatos que a gente quer por lá. Eu vou declarar meu voto aqui mesmo, porque a SUD fez uma campanha nesse segundo turno muito aberto para Margarida, né? E assim, eu já digo que a minha escolha pessoal, eu acho que do grupo também, acho que é muito em função disso, porque a gente, na verdade, cansou desses políticos, assim, que são, eu vou chamar de amadores, mas para não chamá-los de mau caráter, né, que, na verdade, eles querem estar num ambiente de controle, de governabilidade, mas para uma parcela muito específica da população. E a gente quer uma pessoa que, de fato, possa pensar pelo social, pensar pela comunidade negra, pensar pela comunidade LGBTQI+, pensar com os deficientes, pensar com qualquer outras minorias, que pelo menos se ponham dispostos ao diálogo, né? Eu acho que é isso. Eu acho né, concordo com tudo isso que a Luísa disse, e acho que a gente aumentou a nossa capacidade a gente expandiu a possibilidade de várias outras pessoas terem acesso à nossa arte, né, que foi o que aconteceu com a Marrom, né, que viu o nosso vídeo no YouTube, e a partir disso começou a seguir a gente, e eu acho que é muito significativo, não sei se ela ainda está aí, mas é muito significativo a Marrom ser uma trabalhadora doméstica e ter sido afetada pelos vídeos que falam sobre trabalhadoras domésticas. Eu acho que isso é muito, até muito bonito, né? Porque e muito significativo pelo que a gente anda fazendo, principalmente no audiovisual, assim. Então, esse alcance é uma coisa muito interessante, essa nova linguagem que a gente se apropriou dessa linguagem do audiovisual para levar a arte de uma forma política, né? Para levar a arte de uma forma política, né? A arte já é política, a gente já entende ela como política. Mas essa possibilidade, que aí eu vou usar uma coisa que é que é do teatro de guerrilha, né?
do Olho Soinca, que é interferir no consciente político, né? A partir, então, ampliar isso para que outras pessoas tenham acesso, mas para que as pessoas sejam afetadas pelo que a gente produz de uma forma mais ampla, assim. E aí tem diversos espaços, assim, que eu acho que uma coisa desse contato por rede social, né, desse contato virtual, também é a possibilidade da gente estar a facilidade de estar em mais lugares, assim. Né? Então, nesse mês de novembro, por exemplo, a gente esteve virtualmente em 3 escolas, se eu não me engano, 3 ou 4 escolas, né? Falando com estudantes que estão fazendo ensino remoto. Então, a importância também de estar inseridas, né, nessas discussões e nessa nova forma de conceber a educação com que professores e professoras estão lidando, assim. E os nossos vídeos sendo utilizados em escolas, né? Eu me esqueci o nome das escolas em que os nossos vídeos foram utilizados, mas os nossos vídeos sendo utilizados como ferramenta de educação educativa, para se falar de relações raciais no Brasil, quer dizer, no Brasil e em Juiz de Fora. Então, isso abriu um leque muito grande para a gente aumentar assim, o nosso currículo, assim, né, para estar. Então, isso é fantástico. E aí, reafirmar, né, esse desejo de uma Juiz de Fora para todos, de uma Juiz de Fora que inclua a todos, né, que tenha a nossa cara e que tenha a cara de tantas outras pessoas que vivem e habitam nessa cidade, assim. E isso é possível a partir do nosso posicionamento, isso vai ser possível a partir de Margarida. Isso. Gente, eu acho que vocês não podem me dar a liberdade de operar a tela. Aí, ó, até 22 horas pode, né? Aí, a gente já deixa aí a nossa indicação, né, enquanto grupo. Oi? Pode falar. Deixa eu só falar depois em que nós estivemos, e aí eu gostaria de saudar né, saudar os educadores, saudar os professores e professoras, saudar os alunos, alunos, né? E aí nós estivemos na Escola do Bom Pastor, José Calil, Sebastião Patrus e FET Três Corações. Olha, você contar assim, não sei as escolas que a Gilciane dá aula, mas eu sei que a Gil dá aula no estado e na prefeitura. E a Gil está tanto com a gente aqui que se ela não levou os nossos vídeos, provavelmente ela levou de alguma forma a nossa discussão para a sala de aula, né? Alguém fala. Aí o comentário do Marcelo, né? Oi? Não, eu já ia falar aqui, a Taigrinha tá numa lactação danada, né? Aí vocês não reparem, meninas. Na medida em que, diante desse cenário pandêmico, as RUTs iniciaram os ao vivo, houve, sem dúvida, uma explosão de evidência do talento de todas. Nada melhor do que a proximidade com artistas que fazem a arte política com tanta excelência. Ai, que gracinha, obrigada, Marcelo. Realmente foi um processo de reinvenção, né, de um grupo que a gente está acostumado ali com o palco, com a cena, assim, do teatro, em palco mesmo, e a gente se reinventar para a gente poder passar a mensagem do qual a gente acredita, né, do que a gente milita, a nossa mensagem enquanto um corpo político é muito importante. E é muito bom saber que vocês estão gostando, que está sendo apreciado o trabalho, né? Que a gente também está aprendendo bastante. A gente está construindo isso coletivamente. E a Gilciane, vocês exercem um papel social muito importante. É um prazer refletir a partir das colocações de vocês nos debates e nas maravilhosas cenas. Olha que maravilha. Ai, gente, deixa a Tigra em paz. Ô, Giane, a Giane não está presente aqui, mas ela tá, né, gente?
A Jussiana falou que indicou os vídeos, tá? Para os professores também. Levantei as atividades focadas nas discussões dos alunos. E é isso, gente. Eu acho que as RUTs, como a Giane até colocou aqui no grupo, né? Nossas atividades no mês de novembro foram direcionadas a esse trabalho mesmo, né? A afirmação da importância do mês da consciência negra, do dia da gente repensar, né, da gente refletir, e que não é só importante que a gente faça essas avaliações em novembro, como em todos os outros meses, porque o racismo não existe só em novembro, né? Então, o nosso trabalho é em novembro, né, as meninas já ressaltaram os trabalhos que a gente fez em novembro aí, e desde o início a gente está trabalhando com essas esquetes, né, muito com a cara da pandemia até, e primeiro direcionado às empregadas domésticas, né, justamente por esse primeiro caso de Covid. Vocês podem ver todo, gente, nas nossas redes sociais, lembrando, tá? Facebook, Instagram, YouTube, estão todos lá, né, e vai vir mais uma aí, tá? Vocês aguardem que a gente está preparando um bem bacana para vocês, tá bom? Aí, meninas, se vocês quiserem fazer os comentários, para a gente já ir caminhando para o final. Então, gente, eu só queria falar um pouco mais, né, sobre esse nosso mês de novembro, as nossas atividades, né? Eu acho que foi muito gratificante, pelo menos para mim, importante, porque assim, eu tinha muita resistência de estar nas escolas no mês de novembro, a gente sabe por quê, né? Porque a maioria dos professores não trabalha a Lei 10.639, isso e aquilo outro, mas esse ano, além de ser atípico, eu acho que assim, quem nos convidou já é uma galera assim, mais parceira e que de fato tem trabalhado essa questão do negro, não só no mês de novembro, então assim, eu acho que foi bacana a gente dar esse apoio a essas pessoas. E aí eu penso também que o debate nesse mês de novembro, esse ano, pelas possibilidades virtuais, e aí eu não digo só das RUTs, mas penso também em outros grupos, eu acho que ele foi, assim, bem mais profundo do que em outros anos, assim, sabe? Eu acho que claro que ainda passa pela gente aquela propaganda não, uma postagem de Instagram com umas criancinha branca pintada de preto, com cabelo feito de copo descartável também pintado de preto, falando de consciência humana, mas eu acho assim que esse ano os diversos movimentos negros, né, os diversos coletivos negros por todo o país tem conseguido, assim, né, é uma longa caminhada, né, gente, não é algo que aconteceu esse ano, né, isso aí tem acontecido, né, desde que a gente pisou aqui, que teve um lá que se colocou contra, né, então, assim, eu acho que esse ano as redes sociais possibilitou que a gente pudesse ter a nossa voz divulgada por nós mesmos, assim, sabe? E outras pessoas dispostas a ouvir. E aquelas que não estão dispostas a ouvir, às vezes tendo que ouvir só para contradizer. Então, de alguma forma, a gente foi ouvido, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente, nós, agora falando como Roots, a gente agiu de uma forma bastante atuante, não diferente do que a gente fez nos outros meses, mas assim, abrindo um diálogo, né, ampliando esse diálogo. E aí, então, eu, depois de ter falado horrores, me despeço de todas e todos, agradeço imensamente a presença de todo mundo, dos parceiros de sempre, dos que eu vi aqui pela primeira vez, como a Maria Moraes, uma querida que a gente se esbarrou por acaso lá em Portugal, num shopping, assim, a gente ficou... Gente, sem sacanagem, 3 horas conversando como se a gente se conhecesse há muito tempo, e a gente se conheceu dentro do shopping, assim, assim, a minha mãe presente, mãe, te amo, obrigada, tá, por ser essa pessoa maravilhosa e estar aqui com a gente hoje, né, e tantas outras pessoas que a Joyce já enumerou, e provavelmente outras que estão presentes, mas que não manifestaram, mas que a gente sabe que está aqui. Um beijo a cada uma de vocês, Roots, que são, assim, fundamental também no meu processo de construção enquanto mulher preta, que é algo que é diário. Obrigada a Joyce e Ruth, que aqui estão... Joyce e Ruth é ótimo. Joyce e Denise, que aqui estão presentes, mas também a Giana. A gente já não tem nome, né? Já não tem nome, né? Mas aí eu estendo também a Fabiana, não, a gente é tudo a Mariana. Ruth. Exatamente, né?
Peraí, gente, nós somos 8. A Sheila, né? A Renata, que já está, né, de partida, enfim, a todos vocês, muito obrigada, viu, gente? Só para antes da Denise falar, eu não posso esquecer também ontem, eu tive que pegar a Tiger aqui, tá, gente? Senão ela ia atacar qualquer pessoa que estivesse aí no portão. Aí, a gente teve ontem também com Gente em Primeiro Lugar, né? Que foi um bate-papo muito bacana com os adolescentes do projeto, a gente não pode esquecer, foi um convite do Anderson Fofão, foi um bate-papo muito bacana, né? A respeito do mês da consciência negra, a gente falou um pouco da origem, né? Do dia, o porquê do dia, um pouquinho da história de Dandara, sobre Quilombo dos Palmares, e a invisibilidade dessas personalidades negras, né, na história. Então, foi um encontro muito bacana que eu não poderia deixar de ressaltar nesse mês de novembro também, tá? Eu gostaria de agradecer sempre o apoio, assim, a participação, os comentários. Eu acho que para a gente aqui também é um espaço grande de aprendizagem, assim, né? Não só de divulgação, ou de bate-papo, ou de possibilidade de conversar, mas também é um lugar de muita aprendizagem. E aí eu gostaria de mandar um abraço para todos e todas e todes, mas em especial para a Nininha e para Marrom, assim, porque para fazer essa reverência, assim, para as mulheres negras que estão aí, que vieram antes de nós, e porque a gente só, e porque, já embolei, porque a gente só está aqui a partir delas e por causa delas, né? E quando a gente fala desse 2020, e fala da construção que é inevitável para todas nós, do movimento negro, do que foi o movimento negro e daquilo que o movimento negro construiu, é porque nós somos o resultado de quem veio antes. E a gente é o resultado das nossas experiências familiares, da nossa família, dessas mulheres que passaram por situações muito intensas de vulnerabilidade. Gostaria de saudar a mãe da Joyce, a Ana Queiroga, né? Que também é inspiração para as nossas esquetes, a Nininha é inspiração para as nossas esquetes. A experiência dessas mulheres são conhecimento para a gente. Então, gostaria de saudar ela, saudar a Marrom. Muito obrigada a todos que sempre estão aí participando com a gente, ouvindo a gente. Meninas, finalizando, então... Sim, pode falar, Luiz. Desculpa, assim, sabe, eu não tô tendo acesso ao WhatsApp hoje, mas aí apareceu aqui rapidinho, a gente lembrando que hoje faz 3 anos que a Gabriela Crochet morreu, né? Ela que não é só mãe de um grande amigo nosso, mas que também é uma das mulheres, assim, que junto com a mãe da Giane, com Cirano Candanga, elas... trabalharam muito por nós, assim, sabe, nos movimentos de militâncias, nos movimentos operários, católicos. Então, assim, faço minha reverência também aos 3 anos de desencarne da Sirene, assim, deixo um abraço ao Dudu, a Patrícia, todos os crochês, né, e a Anícia também, que apareceu aqui, também, que é sempre uma parceiraça nossa. Em breve a gente também vai estar com a Anícia. Agora, desculpa, Joyce, pode ir. A Tigra quase desligou nossa live aqui agora, gente. Meu Deus. Aí, enfim, eu me desconcentrei também. E a Luísa, eu acho que caiu. Caiu. Mas, gente, muito obrigada. Só para falar de uma observação, sim, porque aí a Giane falando aqui com a gente, sobre a Gabriela Crochet, uma potência gigantesca para que mulheres como nós fossem criadas e formadas, né? Então é só deixando mais uma vez essa reverência. As mulheres que vieram antes, que nos criam, que nos formam e que nos dão cabedal, que nos dão força, ternura e alegria para a gente construir as nossas narrativas. Eu faço minhas palavras das meninas, né? Agradecer a todos que estão aí conosco até agora. A Maria Luísa acabou de voltar aqui.
né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada e espero ter vocês no próximo bate-papo, né? Nossa próxima live. E muito obrigada, gente. Boa noite. Um beijo, povo. Beijo, ótimo domingo, ótima semana, tá? E se cuidem. E votem direitinho. Isso mesmo, gente. Ó, não esquece não, ó, tá aqui, ó. Tem uma colinha aqui embaixo, ó. Tem uma colinha. Tá? Só pra, é uma mensagem subliminar. Aqui embaixo. Beijo, meninas. A Taininha apareceu na live.